Olá, meus amores! Preparados para mais uma aula de história? Hoje, na nossa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre regras de convivência. E para isso, a Pro trouxe aqui o livro de vocês e nós vamos seguir tudo que está aqui no livro de vocês, tá certo? Para que vocês entendam sobre este assunto e possam compreender que para que nós possamos viver em sociedade, viver em grupo, nós devemos ter algumas regras. E essas regras são as regras de convivência, tá certo? Então vamos lá. Você já reparou que nos diversos espaços de convivência existem regras ou normas? Por exemplo, existem algumas regras que estão assim implícitas. Ou seja, a gente não precisa dizer, mas a gente sabe que existe. Como, por exemplo, a gente não deve sair pela rua xingando as pessoas. Ou colocar o pé para o outro amiguinho cair. Isso é algo gravíssimo, não podemos, né? Elas estão presentes em nossa casa. As regras nas ruas, na escola, no parque, no clube, em todos os lugares. Veja só, para que os ambientes de convívio sejam mais harmoniosos, ou seja, que tenham paz, que tenham tranquilidade e que sejam livres de conflito, é preciso que as pessoas respeitem e sigam dessa forma algumas regras muito básicas de convivência. Alguns exemplos a gente vai mostrar agora aqui nessa imagem. Preste atenção, olha só essa menininha aí, colocando o lixo no lixo, mas, além disso, ela está colocando o lixo no lugar certo. Se a garrafinha dela aí é uma garrafinha de plástico, então ela vai colocar no lugarzinho certo. Se é uma garrafinha de vidro, ela vai colocar no lugarzinho certo. Marina sempre procurou jogar lixo na lixeira do bairro. Quando não há nenhuma lixeira por perto, ela espera até encontrar a lixeira. Sabe que a Pro também faz isso? A Pro às vezes está chupando algum docinho, que tem alguma embalagem plástica, bala, né? E aí, se eu não ver uma lixeira por perto, sabe o que eu faço? Pego o papelzinho, coloco dentro do meu bolso e quando eu chegar em um lugar onde tem uma lixeira, eu vou lá, tiro o papelzinho do meu bolso e coloco na lixeira. Isso é o mais correto, meus amores, porque dessa forma nós não estamos poluindo o meio ambiente. Isso é um tipo de regra, uma regra de convivência, para que o nosso ambiente seja mais limpo, mais harmonioso, certo? Assim, Marina contribui para manter a limpeza e a organização dos ambientes. Mas não é só isso. Veja só essa próxima imagem. Joana e o avô costumam passear todos os dias com o animal de estimação da família. Joana sempre se lembra de levar uma sacolinha para recolher as fezes do cachorrinho, não é isso? Se necessário, porque para não sujar a rua ou seu bairro. Olha só outra regra de convivência. Já pensou se a gente está andando e a gente acaba pisando no cocô de cachorro? Não é ruim, não é desagradável e a gente fica com um sapatinho assim, ó, cheirando mal. Isso é muito ruim, gente. Então nós devemos saber, né, quais são as nossas obrigações. A gente não pode sujar a rua, a gente não pode sujar os ambientes. Temos algumas regras que devemos obedecer. Vamos acompanhar essa próxima imagem? Presta bem atenção. Em diversos espaços, como bancos e supermercados, muitas vezes é preciso aguardar na fila, não é isso? Quem chega primeiro fica na frente, quem chega depois fica atrás, não é isso? Você sabe disso por causa da fila do seu colégio na hora do lanche, não é? João não gosta muito de filas, mas, mesmo assim, ele espera a sua vez. Além disso, nós sabemos que em diversos lugares nós temos a fila específica para pessoas que têm alguns privilégios, como, por exemplo, idosos, gestantes, pessoas deficientes físicas. Então, essas pessoas têm ali a oportunidade de serem atendidas mais rapidamente, porque elas não podem ficar muito tempo numa fila. Então, isso é outro tipo de regra de convivência. Por último, observe essa última imagem aí. Júnior e a irmã
gostam de tocar violão e ouvir música, mas sempre estão atentos ao volume para não incomodar os vizinhos. Ah, gente, isso é horrível. E diversas vezes a Pro fica sem dormir por causa de algum sonzinho que fica tocando muito alto aí pelas casas da vizinhança. Isso é muito ruim, não é verdade? Mas as regras de convivência não se estendem somente para nós que vivemos na cidade, se estendem também para outro tipo de população, como é o caso da população indígena. E é isso que nós vamos ver agora. Preste bem atenção nesse texto que a Pro vai ler, tá? No Brasil, atualmente, existem mais de 240 povos indígenas, que falam mais de 150 línguas. Além da diversidade de línguas, cada povo tem seus costumes e suas tradições, não é? Os povos indígenas estão distribuídos em áreas urbanas e também áreas rurais do nosso país. A maioria vive em terras indígenas, áreas marcadas pelo governo, onde as terras elas são divididas coletivamente pelas tribos indígenas, certo? Nas terras indígenas, esses povos vivem em aldeias, formadas pelo conjunto de moradias e demais espaços de convivência. Leia o texto e observe as imagens. Então, preparados para ler esse texto da tribo Carro? Olha só, eu nem sei se está certa a pronúncia, mas eu creio que é mais ou menos assim. Vamos ler esses dois próximos textos. Fique comigo, meus amores, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre as regras de convivência da tribo indígena. Crahô. Nas aldeias dos Crahô, as casas formam um círculo com um pátio no meio. A estrutura das casas é de madeira e elas são cobertas com folhas de palmeira. Suas paredes podem ser desse material ou de madeira com barro, sem janelas. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvores. As aldeias Crahô ficam no Tocantins, em uma região do Cerrado com clima seco, plantas baixas e árvores espalhadas. O próximo texto é aqui da tribo ou do agrupamento indígena Cuicuro. Os Cuicuro se encontram na região conhecida como Alto Xingu, no Mato Grosso, entre a floresta amazônica e o Cerrado. Os alto-xinguanos vivem de modo bastante parecido, mas falam línguas diferentes. Além de morarem na região do rio Xingu, os povos alto-xinguanos estão ligados por casamentos, festas e trocas de objetos. Suas aldeias têm formato oval, com grandes casas de madeira coberta de sapê. No pátio central há uma construção chamada Casa dos Homens, onde as mulheres não devem entrar. E aí, meus amores, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as tribos indígenas e como é que eles lidam lá com as regras de convivência? Que legal! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as regras de convivência, hein? E você? Tem alguma regra de convivência aí na sua casa? Conta pra mim, escreve aí nos comentários ou então conta pra Pro lá no grupo. Um beijo e até mais!